Artigo para a Rede Amigo Espírita, Sou Mais Que Isso, Mãe. Tivemos a triste notícia da favorabilidade do STF, o Supremo Tribunal Federal, pela interrupção da gestação de crianças anencéfalas. Não vamos aqui destacar as inúmeras crianças que tiveram sobrevidas estendidas, mas sim analisar pela ótica espírita o fato. Em verdade, a descriminalização do aborto dos irmãos anencéfalos apresenta um claro retrocesso moral. Queremos dizer que, na realidade, apenas remontamos ao nosso estágio evolutivo natural. É a externalização da qualidade moral que ainda nos é própria, e por isso seremos responsabilizados naturalmente. Quer dizer que vivíamos numa aparente moral melhorada, e agora apenas mostramos o que somos ainda em essência: imperfeitos, egoístas, orgulhosos e vaidosos. Sob um outro prisma, é ainda o trâmite de um processo de transição pelo qual estamos passando. Aqueles defensores da bancarrota moral deixarão em breve a órbita vibratória que acompanha o planeta, que seguirá o seu curso, e aqueles irmãos que teriam, por necessidade, a prova ou a expiação do doloroso reajuste pelas vias da matéria e da anencefalia, não serão de todo prejudicados, sem prejuízo das nossas responsabilidades, é claro. Pelo amor do Criador, serão remanejados e direcionados a orbes em que ainda terão este direito, e supostamente pela inversão dos papéis, terão no futuro a oportunidade de reajustarem-se diante da contabilidade divina e, logicamente, junto aos autores e defensores da expressão do egoísmo e da vaidade através da justiça dos homens. Nem tudo está perdido, entretanto. Ainda cabe o apelo aos corações escolhidos para tal oportunidade bendita, que os bondosos irmãos espirituais ainda assim consigam acesso aos seus corações para que levem estes pais a sua missão a termo. Lamentamos sim o fato e reservamos-nos no direito de defender a vida acima de tudo. Sabemos o quanto é deselegante o uso de exemplos próprios para defender ideias, mas diante da estupefação que nos toma, recordamos aqueles dias em que a esposa relatava haver tido momentos com a filha que havia de vir. E diante do emocionado relato, uma ressalva era feita. Ela traz consigo algo de diferente. Ela parece um pouco lerdinha. Algum tempo se passou e novamente fomos brindados pela graça da visita, levada a efeito por vias da mediunidade. Idênticas às percepções captadas e a mesma ressalva. Os encontros foram sustados por questões óbvias e alguns meses se passaram. Eis que em 13 de novembro de 2009 era concebida a filha tão esperada e amada. A confirmação foi feita algum tempo depois, e por motivo que ainda ignorávamos, novos exames foram pedidos. Era fevereiro de 2010. E o diagnóstico foi dado. Portávamos uma linda princesa, futura irmã do nosso primeiro filho. Entretanto, trazia indícios de uma grave malformação no vocabulário médico. E isso significa muito. Inclusive um prognóstico sombrio. Por mínimas possibilidades de evolução e ou atenuação do quadro, até o 6º mês da gestação, decidimos esperar com Jesus, na certeza de que Ele sempre está no leme. Os dias correram, e os poucos que sabiam do caso nos amparavam sentimentos indoridos. E, acima de tudo, esperavam e oravam conosco pela manutenção dos desígnios de acordo com as necessidades de cada um dos envolvidos, para que fosse, como sempre, feito o melhor. Ao 6º mês, o diagnóstico fazia-se inalterado. E nos restava agora aguardar e amar aquela pequena princesa com os refolhos mais nobres de nossa alma. Sabemos que aquela criaturinha viria e poderia permanecer por curto período.
E assim foi feito. Amamos como nunca. Nos cuidamos como se um tesouro precioso nos tivesse sido confiado por aquele tempo incerto. Finalmente, o grande dia esperado e não esperado chegou. Esperado, pois a amada Amanda deixaria o ventre bendito que a abrigou com tanto amor para o mundo aqui fora. E não esperado, pois havia um clima de despedida no ar. Uma sensação de incerteza, uma vontade de prolongar indefinidamente aquela gestação, pois assim manteríamos a proximidade física e o seu calorzinho. E foi em 29 de julho de 2010 que vinha a lume a pequena beleza, a preciosidade minúscula, ali, ofegante e viva, por alguns segundos, por alguns minutos, algumas horas, alguns dias, os quais vivemos quais se fossem os mais ardentes dias de nossa existência. Ela estava ali, surpreendentemente viva e ativa. Aos nossos toques, correspondia com arrepios e pequenos espasmos. Respirava, alimentava-se e tinha funções relativamente normais. Como isso? A doutrina espírita nos explica na questão 344 de O Livro dos Espíritos, que a ligação entre o espírito e o corpo a que se destina começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. É a mesma pergunta que fazemos agora aos seres pró-morte. Como isso? Privar o ser e os seus de momentos tão necessários, especiais e únicos. Abreviar a vida que a ignorância sombreia. Ó infelicidade do ser egoísta que por muito não poderá sentir a utilidade de fazer pelo outro o que também gostaria que se lhe fizesse. De um dia ver chegar pelas vias da espiritualidade amiga o seu rebento passageiro, em braços amigos e agradecidos, por terem levado a termo pela obrigação da manutenção da vida, pelo tempo estrito e necessário. Privar-se de um dia ver a pérola cultivada pelo amor, correr em campos floridos com marcas atenuadas pelo reajuste bendito da reformação física e perispiritual, podendo em breve lançar-se a novas experiências, agora menos dolorosas, que de outra forma poderia demorar-se por séculos. Um ave à vida, um pleito de gratidão pela confiança e pelo amor da eterna filha dos nossos corações, tão amada Amanda. Muita paz aos corações sempre. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.